sou a Vera Xavier e temos este podcast chamado Realmente, mas este é o Realmente Sábios. O que é que nós vamos fazer? Vamos falar com pessoas sábias de todas as religiões, de todas as filosofias e doutrinas que o mundo conhece. Sim? Então vamos desmistificar uma série de coisas, vamos descomplicar e vamos trazer todas as religiões para o mainstream, vamos esclarecer uma série de coisas que não estão bem esclarecidas na nossa mente e vamos perceber que as religiões não são assim tão diferentes umas das outras e são mais as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Hoje vamos conversar com uma pessoa que eu admiro imenso, que é o professor José Manuel Andes, que eu tive o privilégio de ser sua aluna. E eu juro que tentei memorizar a bio, que era para não trazer o trambolho, mas não consegui, porque, pronto, é tão grande que não há memória para isto tudo. Então, o professor José Manuel Andes começou como químico. Atenção, começou como químico. E depois foi dar aulas durante muitos anos. Depois foi deu aulas de matemática, de estratégia, de licenciatura em política e segurança e de cadeira de crime organizado, terrorismo. Portanto, especializou-se em segurança e em terrorismo. Estagiou em Israel e depois foi-se doutorar em Sociologia da Religião aos 60 anos. Pausa dramática. Conhecem-no com certeza da televisão, porque sempre que há asneira por aí o professor aparece, porque é um dos nossos crânios. Ele fundou várias coisas. Teve tempo para ser presidente do Futebol Clube do Restelo. É assim que se chama, professora? Belenenses. Foi fundador e presidente do Instituto de Estudos da Religião da Universidade Lusófona. Escreveu um monte de livros, nem faz ideia quantos são. Escreveu um monte de livros. Fundou o Observatório de Segurança, Criminalidade, Organização e Terrorismo. Estou cansada já. Já estou cansada. E, portanto, e no meio disto tudo, o professor teve tempo para ter uma vida em simultâneo espiritual. Isto é absolutamente maravilhoso. Foi um maçom, chegou ao último grau da maçonaria, foi grau-mestre da maçonaria, e é isso que nós vamos falar hoje sobre a maçonaria. Vamos desvendar aqui alguns mistérios, vamos desmistificar alguns disparates que se dizem por aí da maçonaria, e é com muito, muito, muito prazer que eu vou conversar com o meu querido professor José Manuel Andes. Professor José Manuel Andes, tão bom que está aqui. Há anos que nos conhecemos. É verdade. Muitos aninhos. E foi um privilégio ter sido sua aluna, foi tão bom. É verdade, mas pronto, já começou que eu agora tenho que me poupar. Cheguei aos 80 anos, calma aí. Acho mal. Não. Acho muito mal. Poupar, só de vez em quando. Porque o manancial de conhecimento é tão grande, tão grande, tão grande que... Isso é verdade. Escreveu livros, felizmente escreveu muitos livros. É verdade. E a minha cabecinha não está ainda mal. Portanto, não. Aliás, é a única coisa que está bem. Mas pronto, assim de vez em quando me pedem, estou pronto a participar. E ainda aparece na televisão. Aparece de vez em quando. Porque de facto a sua especialidade tornou-se... É verdade, segurança é segurança. Criminalidade, forense. Criminalidade, segurança e tal. Pronto. É verdade. E lá estamos, é isso. Mas sempre com o interesse pelo esoterismo. Exatamente. Sempre. Como é que começa na química, atenção, na química, e depois vai para a antropologia e depois acaba... É verdade, minha querida. De facto, a química era um interesse também da parte eu era das ciências e escolhi a Faculdade de Ciências. Maravilha, ali junto ao Jardim Botânico, na altura. Maravilha. E então lá estive, depois interrompi, fui para a tropa em Angola,
Depois, quando voltei, terminei o curso e lá fiquei até num gabinete de investigação muito interessante. Acontece é que precisava de ter um emprego e então concorri a um anúncio no Diário de Notícias que vinha técnico superior do Estado. E então concorri e afinal era para o Laboratório de Polícia Científica da Justiça. Espetáculo. Lá estive 20 anos. Maravilha. Né? E quando é que apareceu o seu gosto pelo esoterismo? Sobretudo em Angola, quando estava na tropa, para compensar aquele stress e aquelas coisas todas, comecei a ler uns livros e a conversas com amigos e pronto, e a partir daí, quando cheguei já aqui a Portugal, lembro-me que me entrei para uma ordem Rosa Cruz, à Amorque, depois duas ordens neotemplárias, duas francesas, aliás, mas depois, no final dos anos 80, entrei para a maçonaria, aqui no Grande Oriente Lusitano, loja número 4, Simpatia União, onde estive ainda um ano e tal, mas tinha um interesse louco pelo rito escocês retificado, que é um rito maçónico cristão. Que a gente não faz ideia o que seja. Pois, e que realmente me entusiasmava, e quando soube que havia uma grande loja que estava a ser constituída com esse rito, pronto, lá fui, iniciei uma loja chamada Quinto Império. Império, já falamos dele, isso é importante. Sim. E depois fui responsável pelos outros graus do rito, fui grão prior da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade de toda uma hierarquia na maçonaria. Pois, exatamente. É porque tem que me falar sobre a maçonaria como se eu tivesse 8 anos. Então pronto, está bem. Então vamos começar devagarinho. Sim, sim. Não vamos, não, estou a brincar. Estou a brincar. Meu querido professor, então e as mulheres na maçonaria? Repare, a maçonaria, historicamente, é uma sociedade de homens. Historicamente. Sim. Do século XVIII, sobretudo. Eu sei que agora já há lojas mistas e massa feminina. E femininas também. Feminina. A primeira mista foi o direito humano, não é? Marie de Rême, é realmente muito interessante o direito humano. Uma grande costela teosófica interessante. Depois temos a grande loja feminina, criada em Portugal a seguir ao 25 de Abril, e eu tenho uma vizinha, onde eu estou agora ali em Lisboa, que é a antiga grão-mestre Maribel. Mas durante muitos anos... Durante muitos anos. E havia uma coisa que eu acho que era horrível. Havia as lojas masculinas, depois havia as estruturas femininas e havia um homem que tomava conta. Era como se fosse o homem que tomava conta das senhoras. Quer dizer, como assim? É verdade, isso era. Mas felizmente que essa fase foi ultrapassada. Mas tipo o pastor que guardava as ovelhas? Exato, tal e qual. A ver se estavam bem. Isso é uma coisa horrível, não é? Mas pronto, foi uma fase de transição e hoje, claro, a maçonaria feminina independente. Ainda no outro dia estive no Ágape. O que é um Ágape? É um banquete fraterno, pode ser almoço, pode ser jantar, e onde se partilha e onde também são admitidos os convidados exteriores à loja, e lá estive. Até foi interessante porque era um Ágape de uma loja feminina que recebeu e tem esse rito escocês retificado que eu tanto me entusiasmou quando saí do Grande Oriente. Portanto, as mulheres não são rancorosas, é o que se tira dessa história. Elas são muito rigorosas. Não são rancorosas. Não, rancorosas, nem pensar. Mas são rigorosíssimas, mais do que nós. Sim. São extraordinárias. Se as mulheres fossem rancorosas, não convidavam um único maçom para ir às lojas delas. Não. Pelo contrário, têm a maior simpatia e pronto. O que é fundamental é respeito. Não é que tolerância deixa andar, não. É a tolerância ativa, o respeito. Tu tens a sua opinião, eu tenho a minha, mas somos irmãos. Exatamente. E isso é extremamente importante. Tá? Sim. E, portanto, aqui na maçonaria temos, digamos, uma obediência que chamamos liberal, como o Grande Oriente Lusitano, que é a obediência histórica. Então vamos começar pelo princípio. O que é a maçonaria? Explique-me como se eu tivesse, de facto, 8 anos. A maçonaria é uma sociedade que nasceu quando? A maçonaria moderna nasceu no século XVIII. Porque há uma maçonaria mais antiga ainda? Essa é a maçonaria medieval. Construía os edifícios, construía as catedrais. Porque maçom quer dizer pedreiro. Pedreiro, com certeza. Ainda no outro dia estava a televisão a entrevistar aqueles que vinham passar as férias a Portugal.
Então o que é que o senhor faz lá em França? Eu sou maçom. Exato. Maçom, isto era padrão. Não era... Regular ou irregular? Exatamente. E então, e de facto, o Grande Oriente tem... Já vão perceber o que é que isto quer dizer. Esta dimensão histórica, claramente, está aqui a grande parte. E nós, Começaram por ser os pedreiros que construíram... claramente, e, de facto, depois a maçonaria, a partir dos finais do século XVII, mas sobretudo do século XVIII, constitui-se a Grande Loja de Londres, que é a primeira obediência. Mas vamos ainda um bocadinho atrás, para se perceber as raízes da maçonaria. Os maçons eram responsáveis, no tempo medieval, por... Construção das catedrais, sobretudo. Mas hoje em dia a maçonaria moderna... Mas não só, porque para construírem as catedrais, eles tinham que ter os segredos... Segredos do ofício. Exato. Segredos do ofício. Porque uma catedral não se constrói de qualquer maneira. Os aprendizes não tinham esses segredos, mas os companheiros já tinham, a partir de companheiros já tinham esses segredos. Portanto, e que não podiam divulgar. Mas essa maçonaria medieval era uma maçonaria estritamente cristã. Sabemos as reuniões da Catedral de Estrasburgo, e aí a maçonaria tinha uma oração à Virgem Maria, depois era um do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois tratavam dos deveres de ofício. Era uma maçonaria medieval estritamente cristã. Na maçonaria moderna também há ritos que são estritamente cristãos. Deixa-me interromper. As igrejas, as catedrais, têm todo um preceito. As portas têm que estar viradas para um lado, os altares, a dada altura, trocaram. Têm que estar há uma série de preceitos. Orientadas, e as construções de algumas igrejas modernas estão desorientadas. Exatamente. As catedrais, as igrejas tradicionais, tinham a porta para Ocidente e o altar para Oriente, de onde vem a luz. Exatamente. Portanto, aqui havia toda uma geometria e uma... digamos, orientação dos templos. Isso é muito importante. Curiosamente, os muçulmanos rezam para o Oriente. Rezam para Meca. Aí está. Estão virados para Meca. E eu, de vez em quando, vou à Mesquita Central de Lisboa. Eu sou muito amigo do Sheikh Munir há muitos anos. E vou lá com os meus alunos. Agora menos, porque já sou um idoso, 80 anos. 50? 50. E daqui não saímos. Está bem. Na verdade, pronto, a orientação dos templos é fundamental. E depois temos, então, voltando à questão da... Quando é que ela nasce? Os primeiros maçons aceitos em lojas operativas de pedreiros e arquitetos são em meados do século XVII. O Elias Ashmole e o arquiteto Christopher Wren, que é o homem da reconstrução de Londres depois do grande incêndio em 1666. E então, mas realmente a organização é que surge em Londres, 1717, a Grande Loja de Londres. E é o berço da maçonaria moderna, é indiscutível. Também há outra loja que era em York, que era a maçonaria dos antigos. Esse dizia, o maçom tem que ser crente e de uma religião. Basicamente era cristã. Mas os modernos não. São os iluministas. Dizem, o maçom tem que acreditar em Deus, grande arquiteto do universo. Adoro essa expressão. Não é? Adoro. É o que organiza o caos. E na verdade, e dizem mais, nas Constituições de Anderson, 1723, eles dizem, o maçom tem que acreditar numa ideia de Deus em relação à qual todos os homens estão de acordo. E, portanto, é isso que é. E haveria muito mais paz no mundo. Exatamente. E comunismo total. Eu estive na Grande Loja da Índia, quando era grão-mestre, Nova Delhi, e lá estava, no altar. Há maçonaria na Índia? Então não há, claramente. E muito forte. E então tinha, naturalmente, tinha a Bíblia, tinha a Tora, tinha o Bhagavad Gita, dos hindus, tinha o livro dos Sikhs. Total. Que coisa boa para isso. Lindo. É isto que é. Sim. É a casa onde todos se podem acolher, ou quer que seja a sua ideia do grande arquiteto do universo. Enfim. E, portanto, isso é que foi uma questão muito importante, e daí é que ela teve um sucesso extraordinário a espalhar-se. Logo desde a Inglaterra, espalhou-se à França e aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, a primeira loja foi a do...
o George Washington, e há Um dos pais há um dos quadro em que se vê o fundadores. George Washington e os seus irmãos da loja, paramentados, a lançar a primeira pedra do Capitólio, para a construção do Capitólio. Exatamente. Fantástico. É? Depois, em França, já com alguns anos de atraso, mas chegou lá, e o grão-mestre da maçonaria francesa era o Duque Philippe d'Orléans, chamado Philippe Égalité. Não era um homem extraordinário, mas passado 3 anos, aquilo foi em 1789, em 1791, começa a época do terror. Sabe as datas todas, como é que é possível? Começa a época do terror, e ele foi dos primeiros que foi passado pela guilhotina. Pois, porque de facto foram perseguidos. Pois foi. Dizer que a maçonaria francesa é a causa daquela toda a desgraça, não é verdade, foram vítimas, as primeiras vítimas da época do terror. E, portanto, isso... Explique-nos um bocadinho o que foi a época do terror. São os radicais. Os radicais querem ser sempre mais papistas que o Papa, é como se costuma dizer. Radicais, os maçons radicais. Não eram maçons, não? Não eram maçons. Talvez um ou outro pudesse ter sido, mas não era. Basicamente era uma corrente extremista, nesse caso até de extrema esquerda, que tomou conta da Revolução Francesa e depois fez aquelas desgraças todas, e até que depois houve uma normalização. Há quem diga que uma das raízes ou inspirações nessa época do terror terá sido os Iluminados da Baviera, Illuminati, que eram... Afinal existem. Existiram. De facto, na Baviera, era o Adam Weishaupt, o grão-mestre dos Iluminados da Baviera, que era uma corrente... Acha que estão extintos? Não sabemos. A influência pode ter chegado à Revolução Francesa, porque eles eram uma corrente antimonárquica, anticlerical, antirreligiosa. Bom. Pois, e portanto é provável que tenham sido, ter chegado até a influenciarem a Revolução Francesa, a época do terror, basicamente. Então nós temos duas correntes da maçonaria, a regular e a irregular. Eu não gosto de chamar irregular, porque é desagradável, sobretudo um homem que começou neste universo do Grande Oriente Lusitano. Então e qual é a tenho muito expressão respeito. correta? Liberal. Ok. A maçonaria liberal e a maçonaria regular. Pronto, assim temos a melhor Certo, maneira. certo. E uma questão de respeito pelos nossos irmãos que têm outra perspectiva, não é? Com certeza. Ora, Eu achava que era o termo correto. Por isso isto é, há muitos regulares que dizem que eles são irregulares, mas eu não gosto. É depreciativo. Eu não gosto. Eu acho que é depreciativo. Ok. Então, liberais. Pronto. Certo. É a melhor maneira de resolver o problema. Exato. E então? Qual é a grande diferença entre as duas? É a questão. Tudo começou em 1877, quando o Grande Oriente de França, por iniciativa de um padre, que era maçom, lá, resolveu tirar Padre a Bíblia. maçom. Exato. Padre maçom. Quantos há? Eu já falarei. Quantos há e quantos houve? Resolveu tirar a Bíblia do altar e retirar a referência ao grande arquiteto do universo. A partir daí... Um padre, imagino bem. E então, a partir daí, a Inglaterra deixou de reconhecer o Grande Oriente de França e as obediências que o seguiram, basicamente foi a Bélgica. O que fizeram no altar? A Constituição, o livro das Constituições. Mais nada. Então deixou de ser uma ordem religiosa. Pois, a maçonaria nunca foi bem uma ordem religiosa, foi uma ordem de inspiração religiosa, se pode dizer. Mas, cristã. Sim, cristã, mas ecuménica. Que aceitava É isso aí, que é fundamental. Sim. Porque, de facto, a maçonaria dos antigos, York, essa sim, é estritamente cristã. Okay. Mas a maçonaria iluminista, moderna, 1717, Grande Loja de Londres, essa é ecuménica, universalista. Ok. Começou primeiro com entre os protestantes e os católicos, depois passou aos judeus, depois passou aos hindus. Eles não se cortavam as cabeças uns aos outros. E a coroa britânica ficou tão feliz quando viu eles estão-se a reunir em lojas e confraternizam e deixam de se matar uns aos outros, que maravilha. E a monarquia britânica, desde o começo, acarinhou muito esta maçonaria moderna. A partir de certa altura, porque no tempo das Marias aquilo foi terrível, foi horrível. E pronto, de maneira que, a partir daí, de facto, a maçonaria espalhou-se a todo o mundo, em Estados Unidos, França. Então, quais são os princípios da maçonaria? Olha, os princípios é construir uma sociedade melhor. Já não construímos catedrais,
à glória do grande arquiteto do universo, mas construímos um edifício social que esperemos que esteja de acordo com os princípios que nós defendemos, da liberdade, da fraternidade, da tolerância. Tolerância é uma pedra de toque, como também diz o Pessoa, num artigo do Diário de Lisboa, escrito poucos meses antes da sua morte, de defesa da maçonaria. Porque este senhor fez o mestrado de doutoramento acerca do esoterismo de Fernando Pessoa. Eu, sim, publiquei um livro que vai agora ser reeditado finalmente, passado mais de 10 anos de estar esgotado, e então, na verdade... Mas foi um doutoramento ou um mestrado? Não, foi porque o meu doutoramento foi os novos movimentos religiosos, as chamadas seitas, mas que é um termo também que se rejeita completamente, sob o ponto de vista científico, e chamamos novos movimentos religiosos, basicamente, para não estar... Seita é depreciativo. E então, na verdade, aí esse espalhamento da maçonaria britânica a todo o mundo foi realmente algo de extraordinário, não é? Estados Unidos da América, vários presidentes foram maçons. E mesmo, por exemplo, há um que é o Thomas Jefferson, não era maçom, mas fez vários elogios à maçonaria. E o Thomas Jefferson recebeu em sua casa o grande especialista das florestas e das minas dos Estados Unidos, que era um português natural de Serpa, Abade Correia da Serra. Ai, que maravilha. Extraordinário, secretário da Academia das Ciências, um homem notabilíssimo, que a Europa toda admirava, o AB Correia, como chamavam os franceses. Ora bem, e portanto... Muitos homens notáveis, pensadores, filósofos, sem dúvida nenhuma, que foram maçons. Quer enumerar alguns? Aqui em Portugal temos o Avelar Brutério, Francisco Sanches, o Abade Correia da Serra, e muitos outros. Foi uma vaga... Mário Soares. Sim, mas esse foi iniciado em França e teve uma vida maçónica relativamente curta, mas uma vez iniciado é sempre maçom, deixa de ser. E na verdade, sem dúvida, muitos políticos, caramba, muitos políticos, só se pode dizer aqueles que já morreram, porque os que estão no ativo não se pode dizer. Sim. E os internacionais também, houve gente muito... Então não há. Olha, para começar, George Washington, primeiro. Sim. Depois, no Brasil também, mais de 10 presidentes da República Brasileira, o nosso Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, foi iniciado no Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu tive o prazer de sentar-me no trono onde ele foi iniciado. Que maravilha! E tirar uma fotografia, que eu não sei onde é que está, mas a minha casa é um bocado caótica, e na verdade... É uma biblioteca, vamos, é uma biblioteca. É verdade, eu vivia, a minha mãe dizia que tu não vives numa biblioteca, tu vives num armazém de livros, que é diferente. E pronto. De maneira que, enfim, vamos ver se eu ainda tenho energia para pôr ordem na casa. Claro que tem. E então, o Brasil, França, caramba, França é também um núcleo de maçónico extraordinário, Até podemos dizer, a Inglaterra atualmente deve ter aí 500 mil de maçons. Depois os Estados Unidos, mais ou menos o mesmo. A França tem uns 300 e tal mil. O Brasil também. É extraordinário para saber o poder da maçonaria nesses países. E, enfim, em Portugal já tivemos mais. Por altura da Primeira República chegámos a ter dezenas de milhares. E agora somos, basicamente, no Grande Oriente, devemos ser aí uns 3 mil, na Grande Loja outros tantos. E pronto, já é muito bom. É a prova que estamos a renascer. E, curiosamente, com gente nova que adere à maçonaria. Isso é uma coisa boa, porque já chega de velhos, como eu, alto. O professor chegou ao topo da escada. Cheguei, eu fui primeiro, de 95 a 2000, fui grão-prior do registro ratificado, e depois de 2001 a 2004 fui grão-mestre da Grande Loja do Portugal, Grande Loja do Portugal. E então, mas... Big Boss. Ainda continuo lá, com certeza, mas sempre com esta perspectiva de, como diz o Fernando Pessoa nesse artigo corajoso do Diário de Lisboa, defesa da maçonaria, diz: a ordem está dividida em obediências, mas, embora dividida, ela é uma única, e todos os maçons são irmãos entre si. Há quem diga que o Fernando Pessoa foi maçom, mas há quem diga que não foi. Não, isso está mais que provado. Ele não foi maçom, isto é, não pertenceu a nenhuma grande loja maçónica, mas foi iniciado num grau maçónico.
numa estrutura. Ele diz num texto que foi até publicado por António Quadros, filho do António Ferro. Eu recebi a mesma luz noutro templo. Isto é, foi iniciado num rito maçónico, mas não numa ordem maçónica. Numa ordem daquele mago inglês que veio aqui iniciar o Fernando Pessoa. Alistair Crowley iniciou o Pessoa e o Raul Leal, em casa de Raul Leal, na Travessa das Salgadeiras, 30 de setembro de 1930. Ele foi iniciado pelo Pois foi diretamente. O Crowley estava em Mas o Crowley não era maçom. Não era, mas tinha uma ordem com, tinha quase tudo. Era como a loja dos 300. Tinha graus maçónicos, graus cavaleiros, graus mágicos, magia sexual, tinha tudo um pouco. Ele foi um grande mago. Ele sabia, é evidente. Louco, completamente. Mas, enfim, lá sabia da cabeça. Agora. E a cena da boca do inferno. Isso é uma cena. Pois, porque ela, que é maravilhosa, devemos falar sobre isso. Sim, rapidamente se diz que ele veio aí com uma companheira, uma das muitas mulheres escarlates que ele teve ao longo da vida. Que o Fernando Pessoa ficou de queixo caído. É verdade. Fome, quando eu como, ponto de interrogação. Exatamente. Que era assim um mulherão e Fernando Pessoa naquela fraca figura. Jovem, pronto. Sim. E então, há uma cena terrível, por causa de umas drogasitas lá no hotel onde eles estavam no Estoril. E aqui é uma escandaleira, são expulsos do hotel, ela vai-se embora para a Alemanha e o Crowley fica perfeitamente triste e depois faz aquela cena do pseudo-suicídio na boca do inferno para ver se ela regressa, mas não. Mas ela não regressou. Não regressou e só a encontrou, creio, na Alemanha, quando o Crowley foi. Crowley esteve ali, eu tenho a impressão, com aquilo que eu tenho sabido, que ele foi espião duplo. Era inglês, mas também mantava umas pontes com a Alemanha nazi. Mas acaba os seus dias em Inglaterra, até com uma pensão do governo inglês, portanto, trabalhava basicamente para a Inglaterra. Enfim, é um personagem. Parece que a casa dele está ali intacta e ninguém mexe naquilo, está ali a energia da casa. É verdade. É um personagem realmente fantástico. E é ele que iniciou o Fernando Pessoa e o Raul Leal. O Raul Leal depois escreve ao João Gaspar Simões: e aquela iniciação provocou a morte da pessoa. Não, aquilo foi em 30. O Pessoa ainda viveu até 35, escrevendo coisas maravilhosas, poemas esotéricos e outros textos. Portanto, não foi. Mas o Raul Leal já era perturbado um pouco da mente e, de facto, a mim provocou uma doença da qual não me livrei até hoje. Ele acabou louco em Rilhafoles, o Raul Leal. Mas era um poeta interessante. Pois, é isso, são coisas perigosas. Exato. A pessoa é que aguentava aquilo, tinha outra estrutura e depois mais bagaço, menos bagaço, ele aguentava. Mais absinto, menos absinto. Exatamente. E o absinto também. Uma vez na Associação Fernando Pessoa, que tínhamos com os sobrinhos do Pessoa, Manuel Nogueira e o Luís Miguel Alzadias, dirigida por um homem extraordinário que chama o Vitor Belém, e então nós fizemos uma vez um jantar no restaurante Martinho da Arcada, que era frequentado por Fernando Pessoa, e houve um jantar no final de servir-nos um absinto absolutamente extraordinário. Eu não vi as fadas verdes, mas aquilo soube-me bem. Não deu o suficiente. Pois não foi. Também não posso exagerar, sou diabético, mas prove sempre. Sim. Há que experimentar. Há que experimentar sempre tudo um pouco. E então, isto o Pessoa foi iniciado num grau maçónico, numa estrutura não maçónica. Exatamente. Aquilo que os ingleses chamam fringe Freemasonry, mas seria lateral ou colateral. Pronto. Sim. Acho muito curiosa a expressão lojas. Sendo lojas, têm promoções, têm Black Fridays. Black Fridays, repare, é giro, porque Black... Sexta-feira negra. Exato. Black, porque é enigmático, iniciações. Sim. E Friday remete-nos para os templários que foram, coitados, assassinados na sexta-feira 13. Sexta-feira 13, uma coisa horrível. Exato. Por iniciativa daquele patife, o rei de França, Filipe o Belo. Eu teria chamado outras coisas. Pois, exatamente. Que era um homem de o rei Filipe IV e o Papa Clemente V. Exatamente, que houve um conluio e resolveram acabar com a ordem. Prenderam quase todos os templários em França. Algumas naus saíram. Mataram uma série deles. Algumas mataram muitos. E algumas naus templárias saíram do porto de La Rochelle, foram para a Escócia. E outras do porto de Marselha
no Mediterrâneo, foram para Portugal. Exatamente. É daí que vem a Sexta-feira 13. É Exatamente. dessa chacina. 1307. Um dia asiático. Horrível. Também saiu uma data. É verdade, tens razão. É isso, Vera. E de facto, é uma das reclamações que os templários, os maçons modernos dizem. Viemos da maçonaria medieval. Não, isso é longínquo. Viemos dos templários. Enfim, vale a pena que a maçonaria moderna quer ter um prestígio. E então, claro que a Ordem Templária, apesar de morta, assassinada pelo rei de França, tem um prestígio ainda hoje, não é? Claro, Daí claro. o aparecimento de muitas ordens neotemplárias, centenas delas, é? E então... Umas com mais valores ecuménicos, outras com menos. Exatamente, há umas ordens neotemplárias fanáticas, e integristas, fundamentalistas. Isso aí, repara, claro que os templários, a ordem do templo, enquanto viveu, naturalmente combateu os muçulmanos, lógico. Mas depois, Defender os cristãos. sim, mas quando veio a ordem de Cristo, a sua sucessora, a ordem foi ecuménica. O infante Henrique, em Tomar, teve ali a comunidade judaica, a comunidade cristã, naturalmente, sob supremacia, e a comunidade muçulmana. E todas tiveram a sua participação na empresa dos descobrimentos. E, portanto, é um homem com uma visão fantástica. O infante Henrique, sem dúvida, é infante de Sagres, mas, sobretudo, infante de Tomar. Porque aí é que ele... Aliás, está lá os passos henriquinos, muito maltratados, vamos ver quando é que são recuperados. Nós não Sou temos, Presidente da Câmara. é verdade, nós não temos realmente grande respeito pela nossa história. Enfim, até páginas negras. E então, mas a verdade é que qual é o mais provável raiz da maçonaria moderna? Sejam os Rosa Cruzes, muito provavelmente. Ok. E mesmo os historiadores que não são maçons dizem é muito provável que os Rosa Cruzes, que tinham uma ideia de aliança evangélica na Europa Que é continental. uma ordem que ainda existe. Sim, senhor. Tem várias também estruturas neo-rosacrucianas. E os Rosacruzes começam historicamente em 1614, 16, 17 e na verdade, tem os manifestos da Rosa Cruz e que depois falham esse projeto da Aliança Evangélica e vão muitos para a França, começa na Alemanha, claro, França e Inglaterra. E Inglaterra são os Rosa Cruzes que começam a entrar nas lojas operativas, as dos pedreiros e arquitetos. E transformam depois, aparece a ideia dos Rosa Cruz é simples, é ecumenismo, respeito pelas religiões. Se estás num país, tem outra religião, tens que respeitar. Depois tens de reunir uma quinta-feira santa, uma vez por ano, na Casa do Espírito Santo. Também a maçonaria, quer no grau 18 do Rito Escocês Antigo Aceite, quer também... Quantos graus são? Quantos graus são? Do Rito Escocês Antigo Aceite são 33. 33. Mas os ritos egípcios são 90, 95, uma loucura. E então o meu rito escocês retificado tem 6 graus. Tinha mais 2, professo e grande professo, mas estão suspensos. Bom. E então a verdade é que essa dimensão de ceia mística na Quinta-feira Santa não é nenhuma missa, não é nenhuma Eucaristia, mas é uma cerimónia de partilha do pão e do vinho e basicamente que é bonito para lembrar a última ceia. A partilha, sim. Mas sim. E a mensagem de Cristo, não é? Claramente, isso aí é ser, e independentemente das igrejas cristãs hoje, temos a mensagem de Cristo e a sua figura. Era um homem extraordinário. Homem de Deus, como se chama o meu rito. Que deve estar a dar com a cabeça nas paredes. Coitado, sim, deve ver coisas que... Bem, o Papa Francisco já está a tentar pôr a coisa no seu verdadeiro caminho. Sim. Mas ainda há muita coisa Mas eu imagino Jesus a bater com a cabeça na parede e a bater com a cabeça. Coitado, era um homem fraterno. Nada do que eu disse. Querem seguir-me, sigam-me. Exato. Venha toda a gente. Amai-vos uns aos outros. O que é que não percebem nesta frase? Amai-vos uns aos outros. Isso é que é. Não há exceções. Eu não disse mais uns aos outros, menos gays, brancos, pretos, amarelos. Venham todos.
Até aquela cena outros. com a pseudo-Madalena, que ela não era nada a prostituta Com defendida. certeza. Era uma mulher notável. Aqui por trás daqui está Aí a está. Madalena. Miriam de Magdala, que eu estive lá nessa terra, junto à Pronto, à Madre fiquei cheia de Galileia. inveja agora. Era uma mulher notável e que ainda por cima devia ser muito bonita, e Jesus apaixonou-se. O nosso credo, nós aprendemos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como homem também era Como homem. judeu casava, como é evidente. Tinha que casar. Tinha que casar. Era um rabi. Rabi tinha que casar, senão... Exatamente. Enfim, vamos ver. Mas Mas todas essas coisas desapareceram do Evangelho só no Conselho de Niceia. pois foi. Divinizaram Jesus, que É até à verdade, altura pois. era um profeta, Era exatamente. e portanto suprimiu Aí, uma série de... quem tem também a grande responsabilidade de divinização de Jesus é São Paulo, não é? São Paulo. Quem me notava um bocado machista, também tinha Um eufemismo. Exatamente. Mas, por exemplo, a dimensão da nossa interioridade divina, ele diz que nós temos, digamos, a missão de nos divinizarmos a interioridade divina que nós temos, e o São Paulo. Todos. Né, e todos. Todos. ênfase no todos. Temos essa potência divina dentro de nós. Isso é que é o verdadeiro cristianismo, essas dimensões universais. Exato. Eu uma vez perguntei a um maçom porque é que as lojas não tinham mulheres. Senhor, que ele disse? e ele respondeu-me com uma voz um tono muito condescendente, porque as mulheres já nasceram iniciadas. Bem, isso é uma tirada. Que espinho de fogo na boca. É uma tirada machista, Altamente machista. mas a verdade, temos que reconhecer que as mulheres têm qualidades que nós não temos. É um facto. E vice-versa. É, claro. São dois mundos complementares. Na verdade, Mas sim, nós somos melhores, sim. têm qualidades notáveis que nós precisamos. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Pronto, é isso mesmo. Agora, felizmente que hoje em dia a mulher já tem as suas estruturas maçónicas, ou sozinhas, ou mistas, perfeitamente. E isso é Mas a uma coisa questão, boa. professor, é que a maçonaria tem ritos. Tem, claramente. Como é que se fazem ritos sem a polaridade feminina e masculina? Pois, temos os símbolos na loja, que têm a coluna masculina, a coluna feminina, etc, etc. Mas, na verdade, digamos, isso é pouco. Talvez seja pouco. Talvez. Talvez. Não, mas é muito bom, é como digo. Mas deve ser muito mais poderoso um rito onde hajam homens Sim. e mulheres as duas polaridades O presentes. primeiro rito misto foi, de facto, o direito humano no começo do século XX, que nasceu em França, e ainda isso é um rito pequeno, mas que existe em Portugal. E deve ter rebentado com o tempo. Muito bem, muito bem. De maneira que hoje há várias estruturas, e há a grande loja feminina, há a grande loja mista, etc, etc. Pronto, há várias portas. Eu sou a favor das das mistas, não é? mistas. Mas olha que há maçonas, as nossas irmãs, as nossas irmãs, as inglesas, dizem que nós somos as irmãs maçons. Maçons, exato, As irmãs maçonas. maçons, é verdade. É a Grand Lodge of Women Freemasons. E então, aí algumas das nossas irmãs maçons, elas não gostam da questão da mistura. Não. Gostam isto é, para trabalho de loja, preferem estar sozinhos. Agora, uma comemoração festiva e tal, sim senhor, juntar tudo. Eu sou muito a favor da... Pronto, é querido. Não é? E há várias aí. Exatamente. Não faço sensação de pertença. Eu e os grupos não nos damos bem. Pronto. Não olhamos. A maçonaria tem uma simbologia que nunca mais acaba. É uma coisa incrível. Eu sou fascinada por a simbologia. E eu costumo dizer, na brincadeira, que os maçons têm um símbolo que é a pedra bruta. Sim, senhor. E eu costumo Todos dizer, nós somos a pedra bruta. E eu costumo dizer que nós somos uns calhaus. É verdade. E depois tem o escopo e o martelo, Sim, o senhor. Para cinzel. desbastar a pedra bruta. Exatamente, que é o nosso trabalho de alma. Exatamente. Lá e cá. Olha, temos aqui estes símbolos, aqui muitos. Exatamente. O Sol e a Lua, as duas colunas, Jaquim e Boaz, depois tem as três colunetas, o esquadro e compasso, o nível da perpendicular, etc, etc. São instrumentos da maçonaria medieval, dos construtores, mas que depois simbolizamos. Não é? Exatamente. Naturalmente, o esquadro é a retidão, é também
a Terra, o compasso é o símbolo do universo e, portanto, de alguma maneira, do grande arquiteto, de Deus, enfim. E é realmente um simbolismo de uma maravilha extraordinária. É mesmo. Esta é a maçonaria operativa da pedra, porque há outra maçonaria da madeira, a carbonária, Bom. a charbonnerie, e essa já não são em lojas. Lojas eram as oficinas onde guardavam os instrumentos, ali são as choças. No meio da floresta tinham as choças onde também guardavam os instrumentos. É curioso, é? Essa maçonaria. E que lojas? A loja, porque em francês, la loge é o sítio onde eles guardavam os instrumentos dos pedreiros. Ok. Era a loja. Okay. Professor, Querida, diga. não é que eu não goste de homens de avental. Acho. E, não é, raparigas, nós achamos graça a homens de avental. Achamos. Essa é uma piada feminista. Está bem. Está bem. Ou sexista, sim, isso pode ser. Mas o avental, na verdade, é um símbolo de quê? O que é que vocês cozinham? Os pedreiros, construtor dos edifícios e das catedrais, tinham um avental porque eles estavam com a escopa e o martelo a partir a pedra e havia lascas que saltavam para o corpo. E, portanto, eles tinham que ter uma proteção no corpo. E as luvas também. O avental e luvas faz parte, simbolicamente, dessa tradição dos pedreiros medievais. Mas é, claramente. Hoje havia o avental pequenino, mas o avental dos pedreiros era grande. O avental pequenino. Era só um símbolo, mais nada. Sabe o que é que eu agora gostava muito de pedir para falar um bocadinho, que é um tema muito, muito, muito interessante. É sobre a Lisboa esotérica, Lisboa a maçónica. Foi maçónica, que foi reconstruída. Muito bem, pelo Marquês de Pombal e pelos seus arquitetos. Mas antes disso, vale a pena dizer onde é que nasceu a maçonaria em Lisboa. Uma loja de estrangeiros, que era a loja dos Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, tinha estrangeiros, tinha ingleses, escoceses, franceses, tinha um suíço, e essa loja reunia ao pé do Largo de São Paulo, na Travessa dos Remolares, Rua dos Remolares, e nos fundos de um restaurante que lá havia, que pertencia a um maçom. E essa loja... Isso em que ano? Isso em 1720. Portanto, um bocadinho antes da desgraça. Tal e qual, exatamente. Depois havia outra loja, esta era a loja dos católicos, maçons católicos, estrangeiros todos, não havia nenhum português. E depois há a loja... Havia maçons cristãos e maçons católicos. Havia. E depois havia a loja dos protestantes, que era na Cruz Quebrada, que eu não identifiquei o nome, mas que era conhecido pela Inquisição como uma Casa dos Hereges Mercadores. Então, a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, que fez mais pecados do que nós todos juntos. Não consigo, uma miséria, uma miséria. Sinto os pés, unhas dos pés a encarquilharem. Santa Inquisição. E a pior de todas era a Inquisição de Évora. Matou imensa gente. O primeiro alcaide de Monsaraz era Martim Anes, né? E foi morto pela Inquisição. Condenado e morto pela Inquisição. E era seu... os anos são poucos. Sim, pois, exatamente. E a minha família ainda por cima é de Alentejo, de maneira que... É bem provável. E então a Inquisição foi uma coisa terrível, não é? É quando enviamos, em finais do século XVIII, um maçom português em Inglaterra para buscar uma carta patente para constituir a primeira obediência portuguesa independente. Ele vem com esses documentos, é preso pelo Pinamanique e condenado pela Inquisição. E só aqui o Duque de Sussex, que estava aqui num semi-exílio, era um grande blague, os maçons portugueses chegam ao pé dele, temos que libertar o Hipólito José da Costa. E então ele vai para a Inglaterra, nunca mais veio a Portugal, fundou a loja Lusitânia no contexto da Grande Loja Unida de Inglaterra e escrevia todos os meses uma carta para o Brasil, Correio Brasiliense, ainda hoje é considerado os primórdios da imprensa brasileira. Depois veio o grande terremoto. E então aí é que temos a construção patrocinada pelo Marquês de Pombal, que uns dizem que foi maçom, é provável. O que se diz, vamos lá aqui, estou a focar um bocadinho, que se diz que era mulato.
Marquês de Pombal diz. Não sei, talvez. Mas qual é o problema? Nós temos essas misturas todas. Boa. Qual é o problema? Eu sei, mas de facto, quando vem essa coisa dos racismos, eu tenho de recordar uma definição de Portugal e dos portugueses que vinha no Anuário do Terceiro Mundo. Portugal, mistura de gregos, fenícios, cartagineses, árabes, berberes, negros, normandos, judeus, tudo. Isto é a nossa superioridade, somos uma grande mistura. E houve uma certa altura em que vivíamos todos em paz aqui na Península Ibérica. Sem problema nenhum. Sim. De maneira que saudades temos. essa é que é a nossa superioridade, entre aspas, porque de facto somos uma grande mistura e esta qualidade dá-nos para sermos aceitos em todos os países. Exatamente. Voltando à Baixa Pombalina, Sim. O Carlos Martel, seu nome, maçom, arquiteto, e outros arquitetos também maçons, fazia Baixa, é uma coisa extraordinária. A Rua da Prata, a Lua, a Rua do Ouro, Sol, e pelo meio a Rua Augusta. Estão a ver aqui no templo a via do meio que junta as duas naturezas, o masculino e o feminino. Isto é uma coisa extraordinária. Depois temos o Cais das Colunas também, pode ser integrado, é uma questão de saber o período em que foi estabelecido, mas realmente é absolutamente, pois há quem também diga que os arcos do Terreiro de Paço têm a ver com os arcanos do tarô, pode ser, sem dúvida nenhuma. E o arco os arcos todos em torno do Terreiro de Paço que podem ser também, tem a ver com até porque os números coincidem. Portanto, sem dúvida nenhuma. E o arco, tarô e a maçonaria são... A maioria das cidades tem todas um arco, não é? Claro. Que é um símbolo altamente simbólico, não é? Um portal. Com certeza. E aqui o Augusta é realmente uma chave. E, portanto, esta estrutura maçónica de um templo maçónico de Lisboa, do Marquês de Pombal, é realmente extraordinário. Muito bem, mesmo. Ora, e continuando, nós temos que ver que há, depois, mais tarde, já no século XIX, e mesmo no século XX, temos ainda uns apontamentos maçónicos muito interessantes. Vamos ali ao largo junto à Cervejaria da Trindade, há antes um largo que tem o edifício com os símbolos maçónicos em azulejo. O proprietário era o Ferreira das Tabuletas, que era um homem maçom que queria que se soubesse que ele era. Há muitos que querem que não se saiba, mas ele queria. E então Ferreira das Tabuletas tem ali no largo junto à Cervejaria Trindade. E a Trindade também era uma estrutura monástica, mas que depois foi comprada por um maçom e também lá ficaram uns azulejos maçónicos que ainda estão hoje ali, bem visíveis à entrada da cervejaria, o sol, a lua, etc. Toda essa dimensão destes símbolos que estão aqui, claramente indicados neste, não digo tapete de loja, mas até podia ser um tapete de loja. Ora bem, mas também temos outra indicação interessantíssima. O Grandela, grande maçom. O Grandela é um grande maçom que tinha uma confraria não maçónica, mas que fazia um conjunto de ágapes, de cerimónias gastronómicas no cabo do Cinema Condes. Ok. Sim. E parece que havia outras atividades também lúdicas que eles lá faziam. Lúdicas? Sim, lúdicos. E então, mas ele também era um homem interessante, porque fez aquela estrutura que ainda lá existe, ali no Cabeço de Montachique, que era o sanatório, que era para recuperação dos tuberculosos, provavelmente também umas raparigas atingidas por essa doença terrível. E então, mas há outra questão. Ali na Baixa, restauradores, há uma entrada que não está aberta, tem que se entrar por meio do Palácio de Foz, Palácio de Foz, e desce ao restaurante a Abadia. A Abadia está cheia de símbolos maçónicos e tem um conjunto de figuras, de pessoas concretas, que é preciso saber quem eram,
com colares de função, esquadro, compasso, tal, etc. E isso era um conjunto, era um ciclo maçónico, ou paramaçónico, como queira, que era conveniente que os estudiosos do começo do século XX fossem identificar aquelas caras tão claramente identificáveis. E não sei se era o Grandela que seria o venerável dessa loja, é uma para-loja, mas é muito interessante. A abadia, lá está, há vários apontamentos maçónicos pela Lisboa, claramente. E isso, a Benfica, também temos a estrutura social do Grandela. É realmente uma coisa extraordinária. Era um grande maçom. Gostava de viver a vida. Qual é o problema? Exatamente, o dinheiro era dele. Exatamente, era dele. É isso. E utilizava-o bem. Além de se divertir, utilizava bem. O dinheiro era dele. É muito curioso, porque ao contrário do que muita gente pensa, muita gente de poder, a pirâmide de Maslow buscava também depois compreender os porquês da vida, não é? Pois, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a razão, porque também alguns sacerdotes vão ter a maçonaria. E há uma obra de um professor espanhol, Ferrer Berimelli, que os arquivos secretos do Vaticano e da maçonaria, em que ele, com acesso a esses arquivos, identificou, ao longo do século XVIII e até às vésperas da Revolução Francesa, centenas de padres maçons em lojas maçónicas. Algumas lojas só com padres e monjas. Por exemplo, na abadia de Melk, Áustria, e na abadia de Citeaux. E então, isso é absolutamente extraordinário. Como eu disse, eu tenho um antepassado, Dom Frei Francisco Anes de Carvalho, arcebispo de Évora, um notável arcebispo que Évora teve, liberal, que era membro do grau 33 do Supremo Conselho do Costa Cabral, enquanto grão-mestre e primeiro-ministro. Vieram os miguelistas e puseram a residência fixa ao meu antepassado, ao arcebispo de Évora, onde ele ficou lá para a beira. Enfim, parece que depois teve muitos filhos por lá. Mas ajudar ao povoamento do país era fundamental, estava desertificado. Bem. Tem muitos filhos. Deixa-me contar uma história que eu acho maravilhosa. Um ano qualquer que fomos passar o Natal a Évora e fomos à Missa do Galo. Quando eu olhei para o Sr. Padre, ele tinha para aí uns 180 anos e eu pensei, ai senhores, que ganda seca. E depois, devia estar com a capinha fechada. Quando chegou à beijocada no boneco, o Sr. Padre disse, olha, se não quiserem beijar mesmo o boneco, por uma questão de higiene, não o façam, está bem? Muito bem. E malta que estava ali a olhar para onde e a pensar na ceia, chuaca no boneco, não é? Exato. E depois, às tantas, o Sr. Padre disse uma coisa que eu achei. Ele disse, atenção, porque ninguém sabe quando é que Jesus nasceu. É verdade. E eu lá atrás, é isso, é. Porque a descrição da Bíblia... O que nasceu, o que nasce agora é a luz. Claro. O solstício de... Com certeza, solstício de inverno. Muito bem, muito bem. Porque a descrição da Bíblia é que há carneiros a pastar. Ora, em final de dezembro não há carneiros a pastar, até neva muitas vezes. Portanto, provavelmente aquilo deve ter sido na primavera. Jesus é Capricórnio, filho de Capricórnio. Eu não sei. Bem, depois não percebe da astrologia, mas não faz sentido. Eu da astrologia sou fraco. Ok. Eu estava convencido que era Gêmeos e a minha querida amiga Maria Flávia disse, não, Zé Manuel, é... Está no primeiro grau de câncer. Exato, como tudo em Gêmeos. Porque é muito geminiano. O professor é muito geminiano. Falo pelos cotovelos, não é? E tem uma sede de saber imensa. E sempre. Tem uma sede de saber imensa. Portanto, daqui para cima funciona bem. Depois o esqueleto, com paciência. Vamos ver até quando é que ele vai. Mas olha, é muito bonito, porque há muitos padres que já são padres esclarecidos. Sim. É aquela questão, está escrito na Bíblia, não sei. Escusado será dizer que foi dar 2 beijinhos repenicados naquelas bochechas e dizer, sou padre, sou sua fã. Pois, claro, é assim mesmo. Temos que... Porque isso não põe em causa a divindade de Jesus para aqueles que acreditam na divindade. Não. Nada.
saber onde é que encaixamos historicamente. Exatamente. Onde é que Mas isto em plena igreja do Giraldo, da Praça do Giraldo, fica maravilhada. Conheço, essa é a terra dos meus antepassados. Exatamente. Se fores a Eva, por mais para o Curziano, só encontras cavalos, anos e Fernandes. Dizia-se nos anos, há 100 anos. Dizia-se, depois os anos vieram todos para Lisboa, houve uma falência, porque parece que alguém da família se dedicava muito ao jogo e às espanholas, e portanto, pronto. Mas, Colegianas estão giras. é verdade, sem dúvida. É assim a vida, minha querida. Sim. Mas é muito bonito, estou com muito prazer em ter tido esta conversa consigo. A minha querida Vera, já somos amigos há muito tempo, e está na mesma. Há 20 anos que está na mesma. 20 ou 30, não sei. Não faço ideia. Não fiz nenhum pacto com o diabo, juro. Mas não, exatamente. Não fiz. Gustavo e o retrato de Dorian Gray, não é? Não fez. Não fiz. Minha querida, foi um prazer. Muito obrigado, sinceramente. Obrigada, eu. Bem, Anja. E espero ter sido útil para as pessoas que nos ouviram. Foi ótimo. Porque há muitos mitos, há muitas ideias erradas. Os mitos é a ignorância. Sim. É uma ordem que Sai está cá para fora, escondida. professora. Está escondida. Pronto. É uma ordem escondida. E como está, o que é que eles estão a fazer? Pacto com o diabo, não sei o quê. E o que sai cá para fora é só que o E mal, depois não é? os inimigos da ordem, que também existem. E alguns são religiosos. Não vale a pena dizer mais nada. E, portanto, perante isto, digamos, temos que desmistificar através de conversas simples como esta. É exatamente este o intuito. É trazer luz e desfazer alguns mitos e teorias de conspiração e perceber, de facto, a maçonaria é uma ordem ecuménica, é uma ordem que tem causas sociais, não falámos sobre isso, Sim, mas tem. E fundou a maçonaria nos Estados Unidos, em França, no Brasil, em vários. Fundou, a democracia. Fundou a democracia. Já estou um bocadinho cansado da cabeça, mas mesmo assim já estou a trabalhar. Há quanto tempo? Há quase 1 hora. Está ótimo, compensado, está aí fresquíssimo. Então, realmente, e fundou a Sociedade das Nações antes da ONU. Fundou a Cruz Vermelha, etc. Várias organizações humanitárias muito úteis e, portanto, digamos, tem um passado de grande contributo para a melhoria das condições da humanidade. Exatamente. Bem-aja, minha querida. Obrigado. Que bom. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada.